Olá, meus amores, tudo certinho com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Gente, hoje eu vou falar de Corinthians e Bahia pelo Campeonato Brasileiro, mas antes eu vim aqui falar para vocês que eu não vou fazer o react da partida, tá? Eu não estou muito legal, não sei o que aconteceu comigo, acabei exagerando na comida, sei lá, gente, acabei comendo demais. E tá me dando uma indigestão muito horrível. Então meu estômago tá atacado, não tô legal. Então eu vou acompanhar aqui o jogo e depois trazer o pós-jogo logo no finalzinho, quando tiver os seus 45 minutos, volto aqui para conversar com vocês, tudo bem? Mas gente, antes de falar, né, logicamente aí do jogo, já estou aqui na transmissão da Sport TV, onde vai ser transmitida essa partida. Quero deixar algumas considerações. O Corinthians, gente, depois que eliminou o Palmeiras pela Copa do Brasil, tá? Nas oitavas de final, eliminou o seu maior rival. Aconteceu de tudo com esse clube. Esse clube já estava zicado, agora parece que está mais zicado ainda. Além de todos os desfalques que temos aí, Memphis, Carrilho, agora, né, gente, o Yuri que só volta em novembro, ou seja, ele não vai participar também das quartas de final da Copa do Brasil, onde o Corinthians vai enfrentar o Atlético Paranaense. Então, quer dizer, é uma zica lascada, é transfer ban, tá? Por causa dessas gestões gloriosas que tivemos aí, onde a gente não pode falar absolutamente mais nada, né? Aí agora a briga com o presidente do Bahia, com o clube do Bahia, referente aí ao menino que foi vendido, que na minha opinião, Bahia, gente, não tem nada a ver com isso. Mas enfim, gente, eu tô tão cansada desse clube, eu tô tão cansada dessas gestões, desses palhaços. E o mais incrível disso, eles fizeram o que fizeram com o clube, colocaram esse clube na lama e não acontece nada. É uma coisa assim, sabe, impressionante. Eu tô cansada. Vai ver que é isso também, é o estresse, de tanto estresse nervoso que eu passo com esse time. Detalhe, tá, gente? O todo-poderoso Juventude está perdendo de 2-0 do Vitória, onde o Corinthians tomou aí a maior lavada, tá? Semana passada, não conseguiu vencer esse time. Imagine, gente, agora, hoje, o Bahia, nada mais, nada menos, muito bem treinado pelo Rogério Ceni, em quarto lugar do Campeonato Brasileiro. Eu, na verdade, gente, eu nem vou falar da expectativa, porque horrível, a minha expectativa de verdade tá horrível para esse jogo, mesmo o jogo sendo na Neoquímica Arena em 2023 lá, como tomamos aquele 5-1 que fomos humilhados, alguns torcedores, inclusive do Bahia, ficaram bravos comigo, achando que eu estava alfinetando a instituição. Não era instituição, gente, até porque o Bahia naquele ano também estava lutando lá nas posições de baixo. E o Corinthians foi humilhado dentro de casa. Era isso que eu queria fazer, mas eu sei que em rede social você tem que desenhar tudo. Mas não é o meu caso, eu não tenho rivalidade nenhuma com o Bahia. Eu sempre respeitei aqui todos os clubes, mesmo que seja rival, gente. Eu nunca, sabe, logicamente, o Palmeiras a gente fala porco, enfim, o São Paulo Tricas, isso é da rivalidade lá. Mas sempre respeitei todo mundo que me acompanha aqui no canal. Então, aquele ano de 2023, tomamos aquele vareio. Imagine hoje o Bahia em quarto lugar. Porém, é aquilo. Antes de cornetar, é claro, a gente aí tá todo desfalcado. Também não tenho o que falar muito do Dorival Júnior, gente. Ele não tem peça, entendeu? Então, eu tô cansada também de ficar criticando o treinador e nada se resolve. Troca treinador, continua a mesma coisa. Pra mim, gente, ó, bastou. Porém é isso, gente, depois dessa zica toda que tá esse clube, vamos acompanhando, eu vou tentando aqui me recuperar aos poucos, tá bom? E eu volto aí no finalzinho do jogo, lá pros seus 45 minutos, pra fazer aí o pós de Corinthians e Bahia na Neoquímica Arena. É isso, até já! Bom, meus amores, como prometido, né, voltei aí pra falar de mais uma derrota do Corinthians. Estamos aí aos 48, tá acabando, tá no finalzinho já
E, gente, eu preciso falar, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu não vou fazer nenhum corte, vai postar do jeito que tá. Gente, é o seguinte, já é a segunda derrota no Campeonato Brasileiro. Provavelmente daqui 2 rodadas a gente vai estar lá no Z4 novamente, porque até os times de baixo, tirando o Sport e o Juventude, que não ganha de ninguém, praticamente as 2 vagas ali já estão garantidas, né? O que eu penso? Que daqui a pouco a gente vai jogar com o Sport, se eu não me engano é depois do Vasco da Gama. E provavelmente vamos ressuscitar mais um morto. Que é isso que esse elenco faz. Esse elenco faz a gente passar vergonha fora de casa, dentro da sua casa. Mas vou falar especificamente sobre esse jogo. O Corinthians tomou um gol, 1 minuto de jogo, conseguiram tomar um gol numa defesa, numa falha grotesca dessa zaga. Eu odeio esse André Ramalho, tá? Esse jogo, como que é só o Corinthians para ter um jogador cabaço? Esse é cabaço nível, acho que é um mais que tem, entendeu? E claro, né, gente, que na minha opinião também o seu Hugo Souza falhou lindamente no gol. Não foi só o Hugo, tá? Mas o cabaço ali da zaga também deu esse presente. Quem não gosta de jogar contra esses cabaços, entendeu? Porque se montar um time aqui no bairro onde mora é capaz de ganhar dessas bosta, onde você vê que a folha salarial é enorme e perdeu mais uma derrota, entendeu? E aonde um time, né, uma bosta dessa, que tem uma folha salarial enorme, consegue perder vários jogos, vários gols que esses caras me perdem, entendeu? Porque na minha opinião o Bahia não jogou absolutamente nada, gente. Nada, nada, nada. É porque o Bahia pegou esse lixo, entendeu? Aí todo mundo joga. Mas aí chega no gol do Rodrigo Garro, o VAR no Brasil só age contra esses bunda mole. Por que que eles agem? Porque o Corinthians não tem bastidor, entendeu? Porque te garanto, se fosse um jogador do Palmeiras, um jogador do Flamengo, o gol do Rodrigo Garro não seria anulado, entendeu? Então faz de conta que o Rodrigo Garro se jogasse em outro time, se fosse principalmente o Palmeiras, porque nem o Flamengo está sendo tanto beneficiado pela essa arbitragem, esse VAR nojento, entendeu? Se o Rodrigo Garro fosse jogador do Palmeiras, o gol seria validado assim, aí eles não iam ver mão de Kaique, não iam ver bosta nenhuma. Enfim, anularam o gol. Aí o Corinthians atacando o Bahia, adoidado, né? Gol do Guinegão. E, gente, e depois eu tenho que falar do Guinegão e do Kaique. Excelente, entendeu? Me surpreendeu, tá bom? Por ser da base, né? A base do Corinthians aí super sucateada, uma porcaria como tudo nesse clube é. Mas esses 2 meninos aí, gente, nossa, sensacional. Pra mim, eu vou isentá-los hoje dessa partida. Você viu os gols besta que também tomou? Então, aí vou isentar, entendeu? Vou isentar, de verdade. Os dois, o Kaique e o Gui. Aí, mó tempo, né? O VAR fez aquele esforcinho para anular o gol do Corinthians. Mas fez um esforço legal. Ele só anulou porque eu acho que esse estádio ia abaixo se ele tivesse feito isso, entendeu? Porque seria o absurdo, o auge. Tá, beleza. Depois de tanto tempo, foi validado o gol do Corinthians. Aí, gente, temos os vários cabaços nível hard nesse time. O seu Mateuzinho, quando eu estava aí elogiando em alguns jogos, e realmente quando o jogador vai bem, eu falo mesmo, entendeu? Mas na hora de meter o pau, entendeu? Vou meter o pau mesmo. O que o seu Mateuzinho fez hoje era questão de colocar a culpa também na derrota desse filho de uma égua. O jogador burro, cabaço, mano, faz um pênalti ridículo, entendeu? Logicamente ali também toda a jogada. Só complementando aqui, gente, porque cortou, né, o tempo do vídeo. Então, o que eu tava falando, referente ao cabaço do Mateuzinho, que ele foi hoje totalmente,
deu de presente o pênalti, a zaga, né, também, é aquilo, é uma coisa já inesperada, né? O seu André Ramalho é uma coisa inesperada aí, você nem se assusta mais. Mas o Mateuzinho, gente, fazer um pênalti ridículo daquele, era questão de mandar esse jogador também pra puta que pariu. É o que eu falei, acabou essa merda desse campeonato brasileiro, além de fazer uma limpa nessas gestões, nesses lixo que acabaram com o clube, colocar todos esses vermes pro inferno, entendeu? É fazer uma limpa nesse elenco também. Tirar todos esses cabaços, porque só o Corinthians, gente, eu acho que o Corinthians do Campeonato Brasileiro inteiro, nem os reservas de outros times tem uma zaga tão ridícula quanto a nossa. É lamentável os gols que esse time toma, é vergonhoso. Entendeu? É vergonhoso. E mais vergonhoso ainda, sabe, você ficar atacando o Bahia. Até me surpreendi, gente, porque o Bahia tá em 4º lugar do campeonato. Eu falei, poxa, o Corinthians vai sofrer pra caramba. Até na Neoquímica Arena, né, vai sofrer. Nossa senhora, se em 2023 lá a gente tomamos aquela goleada com o Bahia lá embaixo, imagina agora, né? Mas não. Corinthians se impôs, foi pra cima do Bahia. Lógico, né? A gente só tem competente, parece que esse time também não treina, não finaliza, entendeu? Aí ele foi, logicamente, ele foi colocando aquela merda daquele Thales Trágico, porque eu não entendo o que o Dorival vê nessa porcaria desse jogador. E fora outros bagres aí, né? Breno Bidon, esse daí eu nem faço mais questão de falar no nome desse moleque aqui. Nem faço questão pra não estragar mais o meu dia o que o Corinthians estraga, entendeu? Então eu nem cito esse jogador. Pra mim ele é um fantasma. Ele vai sendo um fantasma ali que tá jogando. Porque a cara, porque nem o Ramon Dias, gente, insistia tanto com esse Breno Bidon, cara. É vergonhoso isso. Aí no segundo tempo teve um lance também, entendeu? Que foi pênalti sim, em cima do Ranieri, mas a arbitragem, ó. Por isso que eu falo, gente, um time que não tem bastidor, que não tem absolutamente nada, é isso. Agora eu quero ver até onde eles vão, entendeu? Perdendo o jogo, porque já perdeu do Juventude, perdeu do Bahia em casa, eu nem vou me indignar tanto, porque o Bahia tá lá em cima da tabela, né? Mas perdeu na Neoquímica Arena, sabe? E perde ainda jogando 1000 vezes melhor. É isso que me dá raiva, sabe? Eu falo, esse time é um bando de vagabundo em campo, que acharam que se classificaram lá contra o Palmeiras na Copa do Brasil, os filha da puta não vão jogar mais. Vão ficar fazendo esse jogo nojento. O Vitinho que entrou hoje aí, gente do céu, ele... naquela hora eu falei, chuta que você vai fazer o gol. Não, ele deu toda a volta. Ah, gente, não dá, sabe? Então, quer dizer, é lamentável as coisas que acontecem nesse clube. Se a torcida não fizer absolutamente nada, esse time vai lutar para não cair e se não for rebaixado esse ano, tá? Porque esse ano não vai ter um treinador de ponta, de cu ali, né? Nem vou falar de ponta, mas de cu que fez esse imbecil jogar bola. Que esse Dorival Júnior, gente, não dou até o final de agosto para ele. Não dou. Se não passar do Atlético Paranaense, então, e jogando essa bolinha aí, gente, esquece. Entendeu? Tiramos sarro dos tricas lá que foram eliminados por eles, a gente vai ser eliminado no primeiro jogo, se esses caras não jogarem bola. Entendeu? Então, quer dizer, ele vai cair logo, logo. Eu dou o começo de setembro pro Dorival Júnior. Aí fica toda essa palhaçada. Troca o treinador, mas os mesmos vagabundos em campo. Gente, é difícil, sabe? Eles jogam quando eles querem, sabe, ataca o adversário, mas não finaliza pro gol. Ah, eu tô cansada, sabe, gente? Olha, sinceramente, porra de final de semana. Ah, e outra coisa, tá? O Corinthians joga contra o Vasco da Gama no domingo, às 16 horas. Vocês acham que eu vou perder lindamente meu tempo? Talvez segunda-feira eu volto pra falar alguma coisa. Eu não vou deixar de aproveitar o meu domingo pra ver esse bando de vagabundo em campo. Porque só faltava essa também, né? Perder do Vasco. É que não... E ainda lá no Rio de Janeiro. É uma coisa que não duvido muito. Então, só complementando, temos o Vasco, o Sport
e o Palmeiras na Neoquímica Arena. O próximo jogo na Neoquímica Arena é contra o Palmeiras. Então temos 2 foras e o Palmeiras dentro de casa, tá? Então o Dorival Júnior não vai durar até as quartas de final da Copa do Brasil. E o lema vai se repetindo, vai se repetindo. E esse elenco burro, entendeu, que temos aí, continua aí. Porque o que o Mateuzinho fez hoje, gente, hoje eu vou pegar, a partir de hoje, eu vou pegar no pé desse desgramado, porque a derrota também foi totalmente culpa dele, sabe? Você não pode passar um jogo elogiando esses caras, porque sempre no próximo eles cagam, entendeu? Tá aí o resultado. Mais um jogo perdido, sabe? E o campeonato correndo. Amanhã temos mais jogos aí. Provavelmente o Corinthians vai perder mais uma posição, porque o Santos teve vergonha na cara, começou a jogar bola, sabe? Com certeza, na minha opinião, é o grande favorito aí para ganhar do Vasco no Morumbi. Então, quer dizer, gente, o Santos vai ser mais um time que vai passar o Corinthians na tabela. Enquanto isso, esses vagabundos não querem mais jogar bola. Eu não vou passar pano para mais ninguém. Eu vou arregaçar esse elenco nesse vídeo até dezembro de 2025. E olha o que esses caras vão aprontar com a gente no final do ano. Eles não são nem loucos. Eu acho que essa loucura ainda não passou pela cabeça deles, entendeu? Então é isso, gente. Mais uma derrota. Volto não sei quando, no domingo ou na segunda mesmo, porque eu não tô mais com paciência de ficar me estressando com esse time sem vergonha e salafrário. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa partida. Se inscrevam no canal, deixe o like, ative o sininho de notificações para mais. E também quem puder me ajudar, por gentileza, hipem os vídeos nos comentários, gente. É só rolar nos comentários, vai aparecer a opção de hipar para me ajudar aí o YouTube a divulgar aí mais os vídeos para toda a nação corintiana aí, quem me acompanha e quem está indignado aí também com esse time. Então não esqueçam e ative o sininho também aí de notificações também para o YouTube espalhar aí todo o conteúdo, tá bom? Então é isso, gente. E aquilo, e o Corinthians estragando a semana do torcedor novamente. Agora esses lixos só voltam em campo aí no domingo. Aí eu quero ver qual vai ser mais a desculpa para não jogarem bola, né? E o Pardoval, a batata dele, vai assar logo se não mudar aí essa postura. Eu não queria criticar, mas a gente vê aí as opções dele também. O que estava certo, o que estava bom lá, ele tira para insistir em tales trágicos. Só não colocou o Ruimeiro em campo porque o Ruimeiro estava suspenso, mas com certeza ele vai voltar contra o Vasco da Gama. E assim não dá, né, gente? Convenhamos. Bom, mas é isso. Vou ver se aí durante a semana eu abro um vídeo pra gente bater um bate-papo aí sobre o Campeonato Brasileiro. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Uma ótima noite a todos. Bom final de semana e um início de semana aí bom pra todo mundo. É isso.